Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Meus amados, eu particularmente gosto de Jeremias. Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão. E de fato, Deus o chamou ainda muito novo. E havia algumas dificuldades da parte de Jeremias, a sua idade e também a oposição. Porque Jeremias, ele foi chamado com um ministério um pouco difícil. Porque na hora do que Deus chama ele, no capítulo 1, ele diz: eu te chamo para arrancar e edificar. Chamo para destruir. Imagine, a pessoa diz: você vai ter um ministério que vai ser um fracasso. Quem quer um negócio desse? Jeremias, ele foi chamado para isso. Mas depois Deus fala que irá construir. Então, é um ministério que dói muito. Imagine um pastor da igreja que Deus chama e diz bem assim: você vai colocar quase todo mundo para fora. O povo vai dizer assim: esse cara tem parte com cão. Porque para a gente, o sinônimo de crescimento é Deus. É claro que Deus dá o crescimento. É claro. Mas isso não quer dizer que Deus está no crescimento. E tem muitos lugares que cresce e Deus não está lá. Agora, ele é chamado por Deus para isso. E aí a forma que Deus trabalha com Jeremias, eu acho magnífica. Deus usa várias ilustrações para ensinar ele. Olha, a amendoeira, pega, bota um cinto em uma rocha e vai contando essas histórias, fazendo um ensino lúdico, para que ele pudesse compreender e pregar a palavra de Deus. E mesmo assim havia uma oposição terrível. Ele falava uma coisa, se levantavam vários profetas e falavam o contrário. Jeremias foi lançado em um calabouço e ele escreveu um livro chamado Lamentações de Jeremias. Um livro pequeno, se ler em uma sentada, mas o quanto ele se lamenta, o quanto ele sofreu, o quanto ele passou por crises terríveis. Até que ele diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Meus amados, eu fico imaginando Jeremias e pensando quanto sofrimento ele teve, quanta rejeição ele passou, quantas privações. Ele foi lançado num calabouço. De lá ele escreve essa carta do capítulo 29, que é uma carta. E ele escreve essa carta com a intenção do povo entender o juízo de Deus. Deus usa os babilônicos, eles invadem Israel, Judá, o reino do sul,
Eles fazem algo terrível, matam muitas pessoas e levam 3.000 pessoas escravas. A elite da nação, os mais sábios, os mais promissores, os mais belos, os reis, os oficiais, retira toda a liderança daquela nação. E todo promissor a ser líder, jovem promissor, retira tudo. Então deixa o país em uma situação terrível, sem líderes para dar direção, sem líderes para orientar o povo. E o povo fica totalmente disperso, angustiado, abatido, deprimido, porque muitos perderam familiares, outros foram levados cativos. E o país está vivendo um momento de muita dor, de muito luto, de muito choro. A maioria das pessoas não tem esperança nenhuma em nada. Estão vivendo assim. Eu sei que nos nossos dias há muitas pessoas também sem esperança. Muitas pessoas que sofrem e estão passando determinadas situações da vida, algumas porque provocaram essas situações, como o povo de Israel, que abandonaram o Senhor. Outras pessoas que experimentam um dissabor da vida e, infelizmente, não provocaram a situação, mas estão vivendo. E perderam totalmente a sua esperança. Uma pessoa sem esperança não tem perspectiva de vida, de amanhã, de futuro. Não tem vida. E alguns de Israel se encontravam assim, sem nenhuma vida, sem nenhuma esperança. Aí se levanta alguns profetas, e a grande maioria dos profetas se levantavam e dizia: aconteceu isso, mas isso vai mudar. Em 2 anos, no máximo, nosso Deus é um Deus abençoador, que deu vitória a Israel, e muitas vitórias, e vai abençoar, vai abençoar, vai abençoar, e em 2 anos isso vai acontecer. O que eles falavam que Deus era bom, dava vitória, isso está certo. Mas que em 2 anos iria acontecer a restauração, eles estavam errados. Eles não tinham sido o oráculo de Deus. Eu sei que quando uma pessoa está triste, é bom ouvir coisas boas. Eu sei que quando uma pessoa está triste, é bom você ouvir uma palavra de ânimo, de incentivo, de encorajamento. Isso é muito bom. E era muito bom aos ouvidos daquelas pessoas ouvirem. Era um combustível para viver. Em 2 anos vai haver a restauração. Mas não é verdade. Não era verdade. Não era a palavra de Deus. Apesar de usar, assim diz o Senhor, Deus não falava nada. Era puramente o homem. E muitas vezes o homem tem falado tantas coisas, talvez até com alguns propósitos bons. Mas tudo que não é de Deus é pecado. Tudo que não vem de Deus e você atribui a Deus, isso é pecado. Isso é errado. O juízo de Deus estava acontecendo. Então a palavra de Jeremias não era uma boa palavra. Quando você lê o verso 10, Jeremias está dizendo ao povo: olha, do verso 4 em diante, você vai lendo, Jeremias diz bem assim: olha, vocês vão passar muito tempo aí, então façam casas, trabalhem, alicercem suas vidas, casem suas famílias, seus filhos, suas filhas. Vocês vão viver muito tempo. E quando chega no 10, ele diz assim: vocês vão passar 70 anos vivendo essa situação, sendo vassalo dos babilônicos. Vocês vão viver 70 anos sem regressar para a sua nação. Em outras palavras, ele está dizendo: alguns vão morrer sendo vassalos, porque vão viver lá, vão morrer lá, outros vão nascer lá, sem conhecer a sua nação e sem ver essa profecia ser cumprida.
Meus amados, e quantas vezes nós, em um momento assim, queremos ouvir o diferente? Imagine você orando para Deus restaurar alguma área da sua vida ou alguma coisa. E se você tiver 30 anos e Deus dizer assim a você, daqui a 70 anos vai acontecer. Você está com 100 anos. Eu dei 30 que é fácil fazer a conta. 100 anos. Você ia gostar de ouvir uma palavra dessa? Você ia, minha irmã? Ô, glória! Aí sim, velho. Gostei. É verdade. É olhar em uma perspectiva boa. É verdade. Mas algumas vezes, irmãos, nós não conseguimos olhar nessa perspectiva maravilhosa. Não conseguimos ver que o que Deus cumpre o que Deus fala vai se cumprir. Se demorar 70 anos, glória a Deus, porque vamos viver mais, vai acontecer, né? Que vai acontecer. E sabe, a igreja desanima. A igreja, ela tem de saber que ela tem um futuro e uma esperança. Mas nós não podemos desanimar, porque nós temos um futuro e uma esperança. E o nosso futuro e a nossa esperança não se limita nas coisas temporais. O nosso futuro e a nossa esperança não está somente nesse mundo. O nosso futuro e a nossa esperança está na ressurreição de Cristo e na salvação eterna. O nosso futuro e a nossa esperança é que um dia eu e você iremos gozar de paz, felicidade, e lá não haverá choro, nem dor, nem pranto, e as coisas antigas se passaram. O nosso futuro não se limita hoje a prosperidades, a bens, a riqueza. O nosso futuro não se limita a ter casas boas e carros bons. O nosso futuro é um futuro de esperança e não é um futuro incerto, é um futuro certo. É um futuro de vida eterna. Eles iriam regressar para a terra deles, 70 anos. E nós iremos para a nossa terra, para o céu. Porque a nossa pátria não é aqui, é lá. Mas essa palavra de Jeremias tem um cunho de ânimo, de combustível, como deu para nossa irmã Fabiana. Que mesmo 70 anos, Deus vai ser fiel. E meio à tribulação e um momento de dor, de pranto, de angústia, se o povo compreender Deus, ouvir Deus e fazer aquilo que Deus deseja, eles serão abençoados. Então, é interessante que quando ele chega no 10, depois que ele diz, vai demorar muito, 70 anos. Mas eu quero que vocês saibam que Deus tem pensamento a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Apesar de demorar muito, Deus tem pensamentos sobre a sua vida. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, Deus, ele não se esquece de você. Eu não vou dizer o marido que esquece o aniversário da mulher, eu nunca esqueci da minha, graças a Deus. Você nunca mais vai esquecer quando você esquecer a primeira vez. Porque a sua mulher vai ajudar você a lembrar. Não é verdade? Deus não se esquece de nós. E a palavra pensamentos
é uma forma pessoal do hebraico de dizer que um Deus que pensa em você. Um Deus que não te abandona. Um Deus que não se esquece de você. E ele diz que ele tem pensamentos. E os pensamentos de Deus ao nosso respeito é pensamento de paz. Meus amados irmãos, eles vivendo em um momento de tumulto, de tristeza. Jeremias está dizendo assim: olha, Deus não se esqueceu, nem vai se esquecer, vai demorar, mas Deus tem pensamento de paz. Ele está presente em tudo, Ele age de todas as maneiras e de todos os aspectos. E nós lembramos o quanto Deus foi fiel nesses 70 anos. Quando você para ver a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens que foram levados cativos à Babilônia, jovens que não se renderam a Nabucodonosor, jovens que não se renderam à idolatria, homens que confiaram em Deus de todo o coração, com toda a força e com todo entendimento, homens pelos quais Deus foi glorificado pela fé deles. Homens que entenderam, se Deus quiser livrar da fornalha, Ele vai livrar. E se Ele não quiser, Ele não livra. Mas o nosso Deus é o único Deus que deve ser louvado. É o único Deus que deve ser adorado. Homens que impactaram uma nação pagã, ao ponto de experimentar a revelação e a manifestação visível de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o quarto homem na fornalha. Mudaram uma nação, foram colocados como líderes e um dos melhores administradores que teve na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Homens que nesses 70 anos experimentaram a paz de Deus em meio aos tumultos. E por que não falar de Daniel? Daniel, que viveu nesse período, que passou esse período no exílio, e que foi confrontado a deixar de orar, senão ia ser lançado na cova dos leões. E ele orava 3 vezes ao dia, de janela aberta, como dissesse: eu não escondo nada de ninguém, quem eu sou esse que busca a Deus, que ama a Deus e ora a Deus. E que foi lançado na cova dos leões. E que Deus fez um milagre ali. Ninguém, nenhum leão, nem arranhou Daniel. Que colocou Daniel na posição de governador. Que fez com que Daniel abençoasse muito o seu povo. E fez com que abençoasse de tal forma que o seu povo pudesse desfrutar de paz. Que influenciou muitas pessoas, e há quem diga que a influência dos decorrer dos anos, daqueles 3 reis magos, foi a influência de Daniel, deixada lá na Babilônia, anos e anos futuro. Ensinamento cravado, magnífico, um homem com uma fidelidade imensa. E sem pensar que grandes livros da palavra de Deus foram escritos nesses 70 anos. Jeremias, Reis, 1ª e 2ª Reis, Daniel, e entre outros, foram escritos nesse período. Deus não se esquece de você, e você pode estar passando uma tribulação terrível.
E você pode achar que não há futuro, não há esperança, não há expectativa. Eu quero te dizer que Deus não se esquece de você. E os pensamentos que Ele tem a vosso respeito é pensamento de paz. Então Deus pode te abençoar no exílio. Deus pode te abençoar na tribulação. Deus pode te abençoar nos momentos mais caóticos da vida. É importante que você tenha fidelidade ao Senhor, que você ama a Deus, que você creia no poder de Deus, que você confie no Senhor e certamente você experimentará a paz. A paz que excede todo o entendimento. A paz de Deus que não é de circunstância. Então você pode estar passando um momento difícil e você pode ter escutado uma palavra que tira a sua esperança, ou que alguém pode ter dito uma palavra de esperança a você. A sua confiança está na voz de Deus e na verdade de Deus, e de um Deus que está com você em todos os momentos, passando pelo fogo ou na cova dos leões. Um Deus que está com você e traz paz ao seu coração, apesar do exílio, apesar da tribulação. Ele é um Deus da paz. Ele não se esquece. Ele é o Deus da paz e Ele deseja te dar paz e Ele deseja te restaurar. Mas é certo que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas Deus deseja te restaurar. Deus deseja restaurar a sua vida, restaurar tudo em sua vida, no tempo certo e da forma dele. Não como os homens desejam, não como alguns pregam, não como alguns querem, mas do jeito que ele deseja fazer, usando o seu poder e a sua graça, e usando quem ele quer para isso. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo deveria entender que a melhor coisa do mundo é estar com Deus. Em um culto de ceia, você tem de pensar em toda a sua história, que mesmo no deserto, ou na tempestade, ou na tribulação, ou na fornalha, se você estiver com Deus é bom. Porque o que faz paz, o que traz paz, não é o lugar, é Deus. E esse Deus é um Deus da promessa de restauração, um Deus que não se esquece, um Deus que ama. E o povo, diante disso, deveria se aproximar de Deus. Diante dessa palavra profética de Jeremias, o povo deveria invocar a Deus. Diante do que Jeremias pregava, o povo deveria chamar por Deus. Diante de tudo que você ouve, você deve, em nome de Jesus, buscar cada vez mais se aproximar de Deus, invocá-lo. Você deveria orar a Ele, mas orar mesmo. Não é brincar de oração. Eu tive um amigo não crente que ele diz: rapaz, parece que o povo naquela hora de oração de confissão fica assim, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. É com sarro, ele tirando onda, né? Mas talvez a forma dele pensar é correta. Porque as pessoas não oram como devem. As pessoas não têm a prática de oração que deveria ter. As pessoas não buscam ao Senhor com sinceridade da forma que deveriam buscar. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu ouvirei. Se você orar, Deus promete ouvir. O Senhor Jesus Cristo promete ouvir. Ele incentiva a orar. Ele incentiva você a buscar. Ele incentiva dizendo que Deus ouvirá a sua oração. E esse texto também fala a mesma coisa, que o nosso Deus ouve. Então você podia orar. Sabe quem pode resolver a sua situação? Deus.
no tempo certo, da forma certa e na hora certa. Sabe quem pode restaurar a sua vida? Deus. Sabe quem pode dar esperança? Deus. Sabe quem pode te dar um bom futuro? Deus. O governo, os governantes, o seu estudo não pode fazer isso se Deus não fizer. Mas Deus pode fazer isso. E o nosso Deus deseja que você invoque, ore e busque com sinceridade. Não com religiosidade, não com aparência, não de forma mecânica, não de forma ritualística, não como se fosse uma reza, mas algo sincero, de todo o coração. Quantas pessoas nós sabemos as suas orações? Que suas orações são rezas. Se pede para orar um domingo, repete do mesmo jeito no outro, do mesmo jeito no outro, do mesmo jeito no outro, do mesmo jeito. É rezas. Não há sinceridade, não há contrição, não há de fato emoção, não há envolvimento íntimo. Você precisa entender que Deus não se esquece de você, mas esse Deus deseja que você se aproxime dele. Você não pode esquecer que Deus pode te dar a paz e Ele te ama e Ele pode restaurar. Mas esse Deus deseja que você tenha um relacionamento com Ele. Talvez a sua esperança, as suas perspectivas de futuro está na coisa e na pessoa errada. Você podia mudar a sua vida hoje. Você podia mudar o seu pensamento, como se fosse mudar a chave. E pensar corretamente. E passar a entender que sem Deus você não é nada. E você precisa desse Deus para continuar nesse mundo de guerra, de dissabores, de luto, de tristeza e de depressão. Você precisa, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, invocá-lo com todo o seu coração, clamando a Ele, orando. Não orações comuns, que não passa nem do teto ou da esquina para aqueles que gritam muito, mas orações sinceras, do seu coração ao coração do Pai. E Ele ouve e muda tudo. Quando você lê o verso 14, você vê que Ele diz: farei mudar a vossa sorte e levarei de volta para a sua terra. Deus é aquele que mudou a minha sorte. Deus é aquele que mudou a sua sorte. Mas Ele quer continuar mudando a sua sorte. Nessa peregrinação para a nossa terra, da onde nunca deveríamos sair e da onde sempre devemos viver, no céu, porque a presença de Deus está conosco. E aí devemos buscá-lo com intensidade, na certeza que quem o busca, o acha. E Deus quer ser achado de vós, diz o Senhor. E eu não sei o porquê. Você continua religioso, apático e frio, em vez de se voltar para Deus e buscá-lo com toda a sinceridade.